Põe o grupo aí, eu tô adorando o debate de todo mundo. E eu resolvi fazer esse vídeo pra tocar um pouquinho mais de fogo aí na questão dos 3 metros da tubulação que o fabricante pede, tá? Antes de qualquer coisa, o que acontece? Nós temos a capacidade do equipamento, né? A máquina de 9, de 7,5, 9, 12, 18, 24 mil BTUs. O que quer dizer isso? Se você tem uma máquina, quando a gente vai instalar o equipamento, nós não levamos em consideração a carga térmica do ambiente. E essa carga térmica é justamente a energia térmica que nós queremos tirar do ambiente, né? Todo equipamento ele é projetado com essa função. Então você não pode pegar uma máquina de 7,5 e colocar num ambiente que precisa de uma máquina de 12. Você não vai conseguir refrigerar o ambiente, certo? Isso é óbvio para todo mundo. Bom, e aí tem os tipos de equipamento. Tem aquele equipamento compacto, o ACJ, e tem o que nós costumamos, que é o split, né? O que todo mundo aí costuma instalar. O ACJ é bem pouco usado. Se você pegar um manual de instalação do ACJ, você vai ver que não fala nada de superaquecimento, subresfriamento, nada. Por quê? Porque a condição do equipamento não muda. O que eu quero dizer com isso? Eu fui pegar uma imagem na internet, dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei essa imagem aqui de um sistema de um ACJ, tá? Aqui nós podemos ver o evaporador, o condensador, né? Aqui a linha de descarga, a linha de sucção do compressor, dispositivo de expansão, aqui é um tubo capilar, e aqui os ventiladores, né? Axial e radial. Axial e radial. Bom, esse é o sistema de um ACJ. Essa condição, ela não muda. Que condição? A distância da tubulação do evaporador e do condensador, a distância da linha entre o compressor e os trocadores de calor aqui, o dispositivo de expansão, a posição dele, a condição no todo do equipamento ela não muda, ela é a mesma. Mas, quando a gente fala em split, eu peguei aqui essa outra imagem, para alguns aí vai ser um pouco estranho no primeiro momento, quem não tem conhecimento de gráfico pH, tá? Gráfico pH é isso aqui, é uma carta do equipamento, onde você consegue identificar todos os pontos de operação do equipamento e determinar a troca de calor e a eficiência do equipamento, tá? Eu vou explicar isso aqui bem rapidinho, para vocês entenderem de forma bem grotesca, tá? Me perdoe alguma coisa aí. Mas então o que acontece? Tudo aqui dentro dessa área aqui é líquido mais vapor. A gente fala que é a área de saturação, tá? Aqui nós temos só vapor e aqui nós temos só líquido. Esse é o gráfico pH, tá? Vamos voltar aqui para a imagem. Então lembrando do gráfico pH lá, ó, aqui está o sistema desenhado, tá vendo? Aqui, ó, é o ponto de sucção do compressor e o ponto de descarga do compressor. Aqui ele vai entrar no seu condensador, sair do condensador. Aqui ele vai representar o dispositivo de expansão. Saída, essa parte aqui é o evaporador, né? Saída do dispositivo de expansão, entrada no evaporador, saída do evaporador, entrada do compressor, tá? Então aqui, ó, você consegue ver exatamente o que acontece com o fluido refrigerante em todas as etapas do ciclo, tá? O que acontece? Nesse ponto aqui, ó, onde o compressor está descarregando, ele precisa ter vapor em alta pressão. E onde ele está succionando, ele precisa ter vapor em baixa pressão, ok? Quando esse vapor em alta pressão entra no seu condensador e acontece a troca térmica aqui com o ambiente, esse vapor em alta pressão, ele começa a se transformar em líquido em alta pressão. Então aqui, ó, tá condensando, né? Aqui é o seu condensador trabalhando. Entra vapor, condensa, sai líquido. Quando ele sai líquido e ele entra no dispositivo de expansão, ele está aqui no estado líquido em alta pressão. Observa que no seu dispositivo de expansão tem que chegar a 100% líquido, porque senão o seu dispositivo de expansão não vai ter eficiência. Saiu do dispositivo de expansão, você tem líquido em baixa pressão. Você tem líquido em baixa pressão, e aí esse líquido vai entrar onde? No seu evaporador. Quando ele entra no seu evaporador e ele troca
troca calor com o ambiente, esse líquido em baixa pressão, ele vai se transformar em vapor em baixa pressão e aí vai vir para o seu compressor de novo. Todo mundo sabe o famoso golpe de líquido, né? O golpe de líquido é quando nós temos líquido na entrada do compressor. Então, para quem não sabe aí, ó, o superaquecimento e o subresfriamento é justamente essa parte aqui, ó. Aqui você tem o seu superaquecimento, seu subresfriamento, perdão, e o seu superaquecimento. O que acontece? O superaquecimento e o subresfriamento, tá aqui, ó. Superaquecimento e o subresfriamento no gráfico. Ele serve para quê? O superaquecimento é para você ter certeza que só vai vapor no compressor. Você não vai ter líquido no compressor. Porque tá vendo aqui, ó, o seu evaporador tá vindo líquido aqui, que é como a gente viu, líquido saturado. Até esse líquido evaporar 100% para poder entrar no seu compressor, você precisa ter essa segurança. Então você faz o superaquecimento para você ter certeza que só tá vindo vapor na sucção do compressor. E o subresfriamento você faz ele para você ter a maior eficiência, 100% de eficiência do seu dispositivo de expansão. Porque o seu dispositivo de expansão, ele precisa expandir líquido, precisa estar chegando líquido na entrada dele. Se você estiver chegando aqui, ó, vapor na entrada dele, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma eficiência de 100%, ok? Então é assim que funciona. Quando você tem um split, e você vai instalar ele, você modifica a característica do equipamento. Ele não trabalha como um ACJ, ele não é mais compacto. Você muda o comprimento da linha dele. Por isso que o fabricante pede que você complete a carga de gás ou você retire a carga de gás, porque você está mudando a característica de instalação. O ciclo frigorífico aqui, ó, se você observar, ele precisa ser constante. Quando você faz um ciclo, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz um ciclo para resfriar um ambiente, essas linhas aqui, ó, tá vendo? A sucção e a descarga do compressor entre o evaporador e o condensador, essa linha é que você mexe quando você está instalando. É aquela linha que você coloca entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora. Quando você mexe nisso aqui, você vai mexer no seu superaquecimento e subresfriamento. A quantidade, o tamanho do ciclo, ele aumenta, né? E ele aumentando ou diminuindo, você vai ou não aumentar, diminuir a quantidade de fluido refrigerante, porque você vai mudar a forma de trabalho do compressor. Certo, pessoal? Bom, outra coisa interessante, o que é? O seu superaquecimento aqui, ó, se isso aqui não tiver ok, você vai mudar a forma de trabalho do compressor. O compressor, ou ele vai ter maior esforço ou menor esforço, ou a temperatura de descarga dele aqui vai ser maior ou vai ser menor. Se você tem uma alta temperatura de descarga, você pode queimar o compressor aí, queimar óleo, enfim. Se você tem se o compressor também ele trabalha forçado, aumenta a corrente, aumenta o consumo, você tem um desgaste prematuro do equipamento, tá? Então é isso que acontece. Os 3 metros aí, o fabricante ele identifica que 3 metros é uma distância padrão. É uma distância padrão em que normalmente as pessoas instalam nas suas residências. E aí ele deixa em aberto, caso você coloque a unidade condensadora um pouco mais longe da unidade evaporadora, você colocar essa linha. Eu não vou entrar no mérito do sifão, de arraste de óleo e tudo mais, porque o nosso papo não é esse. Nosso papo é o comprimento da linha. E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, não sei se vai dar para ver. Dá para ver aqui, ó, as normas standards utilizadas para as tubulações estão dentro das recomendações da ASHRAE. Então tudo que é tubulação, pessoal, tem uma norma, tá? As normas da ASHRAE aqui, ó, a ASME, a ASTM, a NSI, se vocês forem procurar as normas, tem. Isso aqui eu tô pegando de uma apostila de tubulação do curso de refrigeração do Senai, aqui de São Paulo. Senai Oscar Rodrigues Alves, tá?
feito pelo querido professor Walter Rubens Werner. Quem teve o privilégio de ter aula com ele sabe do que eu tô falando. Então é isso aí, ó. As normas aqui, ela fala aqui das tubulações. Tem uma outra parte aqui, ó, interessante. Deixa eu ver se eu vou achar. União da tubulação, tubo de cobre. Aqui é para seleção de tubulação. Ó, aqui, ó, esse ponto aqui, ó. 1.8, ruído e vibração. Vou ler rapidinho para vocês, ó. Geralmente a vibração na tubulação de refrigerante é causada pela rígida conexão da tubulação de um compressor alternativo por pulsações de gás resultante da abertura e fechamento da válvula do compressor. O que é isso? A sucção e descarga do compressor, todo aquele ruído, ele é transmitido para a linha. E pela turbulência do gás refrigerante devido à alta velocidade. Frequentemente, as vibrações relativamente pequenas são amplificadas quando transmitidas a toda a tubulação, as quais, se não forem resolvidas, podem causar danos à própria tubulação. Então, o ruído da tubulação nada mais é do que a ressonância do ruído do compressor em operação, tá? Aí tem aqui uma outra parte, eu não sei se eu vou achar agora, mas tem uma outra parte que fala onde você precisa colocar a distância que você precisa ter da tubulação para você colocar os apoios, para ela não ter esse tipo de vibração, não ter ruído, tá? Então assim, isso que o colega falou aí, vai ter ruído na tubulação se você aumentar e não colocar o gás? Vai, porque você tem uma maior tubulação para uma menor quantidade de gás, e aí a ressonância do trabalho do compressor, ele vai ser maior para a tubulação. Então isso procede aí que o colega falou. E teve um outro colega também que falou da correlação de curva em comprimento, a perca de carga. É verdade, ó, tá vendo? Tô com uma outra apostila aqui. Essa apostila aqui, ó, também do professor Walter Rubens Werner, a termofluido mecânica 4, tá bom? Aqui é mecânica dos fluidos. E aqui, ó, bem rapidinho por cima, para vocês darem uma olhada aí. Comprimento equivalente de válvulas e conexões. Esse aqui é para tubo de aço. Esse aqui, comprimento equivalente de válvulas e conexões para tubo de cobre. Então, assim, ó, para cada tamanho de linha com diâmetro nominal em milímetros aqui, ó, ele dá a equivalência de cada válvula, cada curva. Então, se você tem uma curva, né, uma válvula de ângulo, uma válvula de ângulo, ela equivale a 7,3 da linha. E você calcula isso também, tá? Então é verdade, você tem perca da linha, é bem simples, é só você se basear, em relação a água mesmo, tubulação de água, né? Quando você tem uma curva na sua linha, ela em linha reta, ela vai perdendo velocidade conforme a água vai avançando na linha, né? Mas se ela dá de frente com um cotovelo, ela também perde velocidade. Então, a perca desse cotovelo é equivalente a uma distância linear. Então, isso aí também é verdade, tá? Só para acalorar aí um pouco o debate, que eu gostei. Quero ver o que vocês têm a falar sobre tudo isso. Mas, pessoal, na hora de instalar, superaquecimento, subresfriamento é importante. Colocar lá os sifões na linha para você ter o retorno de óleo. É importante você colocar o sifão no dreno para você não ter o retorno de cheiro. Fazer a instalação do dreno bacaninha, com a inclinação certa, para não ter retorno de água lá. Você fazendo superaquecimento, subresfriamento, conforme está no manual do fabricante, você não vai ter problema nenhum. Faz a flange certinha, bonitinha, usa a tubulação correta e melzinho na chupeta, só pendurar a máquina aí e deixar os clientes satisfeitos, fazer a manutenção, fazer o trabalho certo, que eu acho que é bem legal, tá? Trabalho aqui em São Paulo, não trabalho muito com split, trabalho mais com chiller e gosto um pouquinho de refrigeração, como vocês viram aí. Se alguém tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí que eu vou responder. Espero que vocês gostem. Abração. Tchau, tchau.